E esse negócio aqui de política não se discute não. Cada um tem sua opinião. E por que que eu estudo esse monte de cara aí que já morreu? Isso não tem nada a ver com a minha realidade, não vai mudar nada. E você, sabe o que é filosofia política? Sabe qual a importância de Platão e Aristóteles nesse processo? Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 Minutos de Filosofia. Então, pessoal, o surgimento da filosofia implica também no momento em que surge uma série de outras coisas que vão compor o nosso mundo atual, né? Quando surge a filosofia, surge também o espaço de sociabilidade em que os cidadãos poderiam discutir sobre os rumos da cidade. Isso é novo na história. Por muito tempo, os governantes mandavam as pessoas, os cidadãos, a seu bel prazer. A partir desse momento na Grécia, as pessoas passam a participar ativamente do processo político. Inclusive, a palavra política é uma palavra grega que quer dizer nada mais nada menos do que aquele sujeito que cuida das coisas da polis, que é uma palavra grega que quer dizer nada mais nada menos do que cidade. Cidade naquela época tinha um outro sentido, porque as cidades gregas elas eram autônomas, então elas funcionavam como um país com leis próprias e tal. Vamos falar hoje aqui sobre duas das ideias mais importantes que surgem aí no início da filosofia em relação a essa ideia de política. Vamos falar hoje aqui sobre a obra A República de Platão, que é uma obra muito vasta, né, em que ele fala sobre uma série de coisas dentro do campo da filosofia, inclusive nesse livro que está a famosa passagem do mito da caverna, que a gente até já abordou isso aí em outro vídeo. E nesse livro, né, o que dá o nome para ele é a ideia que ele cria, né, de uma cidade perfeita. A tradução desse livro, inclusive, é ruim, né? Porque república dá uma ideia aí de um conceito que é mais recente, né? Que tem a ver lá com a República Romana, né? Latina, e que não tem a ver necessariamente com o que o Platão pretendia, né? Com o seu estudo. Essa obra em grego, ela tem como título Politeia. Nessa obra, Platão ele vai criar uma cidade ideal com base nos princípios da sua filosofia, uma cidade perfeita, que traduziria, né, o seu conceito de teoria das ideias. E de uma forma curiosa, o Platão ele vai criar essa ideia perfeita dele de cidade, tendo como base o modelo espartano e não o modelo democrático grego, né? Então ele vai criar uma sociedade em que o que importa é o coletivo, todo mundo é propriedade do Estado, né, do coletivo, e de modo que, por exemplo, as crianças, né, quando atingem uma certa idade, elas são entregues ao Estado. Os pais não têm o direito de criar a pessoa, certo? Então quem cria é o Estado, as casas e tudo que é produzido também é compartilhado. Seria uma espécie de comunismo, vai. E nessa sociedade impera, né, um modelo de educação que ele não é igualitário, à medida em que a educação ela vai ser diferente para grupos distintos de pessoas de acordo com a sua capacidade. Então, algumas pessoas seriam educadas, né, para produzir alimentos, ao passo que outras pessoas seriam educadas para serem soldados e outras pessoas seriam educadas para serem governantes. E uma coisa curiosa é que o Platão, ele diz que o cara que deve governar deve ser alguém que tenha um profundo conhecimento de filosofia, pois essa pessoa ela vai saber, né, tomar as melhores decisões, vai entender melhor o que é justiça, o que é ético, né, o que é o bem comum. Então, tomando isso em consideração, o governante deveria ser alguém versado, alguém que seja perito em filosofia. Platão chega a defender umas ideias curiosas, né, como por exemplo, que as mulheres que viveriam, né, nessa cidade perfeita, elas seriam propriedade, ou melhor, estariam à disposição de todos os homens ali da sociedade perfeita do Platão. Ou seja, ninguém é de ninguém, vamos dizer assim, porque o que importa ali seria o coletivo. Então, o que importa seria você ter uma prole, né, forte, saudável, bem desenvolvido. Então,
nesse sentido, não existem as relações aí, né, monogâmicas, convencionais e tal, tudo é propriedade do Estado, e digamos que as mulheres são propriedade do bonde, vamos dizer assim. Bom, e tem um outro texto também que a gente estuda aí, que é um texto clássico, né, da filosofia, que é a Política de Aristóteles. Aristóteles diverge de Platão em alguns aspectos apenas, né, não é uma obra completamente diferente. Ele parte de um princípio, né, de que o ser humano é um animal político, e essa é uma das citações mais famosas, né, do Aristóteles, né? E ele diz o seguinte: a sociedade é boa, né? O Estado é uma coisa positiva. Ele está lá porque nos permite viver de uma forma melhor, ok? Sozinho não somos nada. Só somos o que somos porque vivemos em sociedade. A sociedade, ela nos acolhe, ela nos protege e ela permite com que a gente consiga desenvolver melhor as nossas capacidades. Aristóteles defende uma educação voltada para as virtudes, né? Como, por exemplo, buscar aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é justo. E o governante ele tem um objetivo em específico, que é zelar pelo bem comum. Então você não governa para si ou para o seu grupo, você governa para o todo. Essas ideias, inclusive, vão ser muito frutíferas, né? Nos séculos posteriores, né? Você vai ver isso aí na modernidade sendo uma ideia muito recorrente aí em tratados políticos e tal. O Aristóteles ele diverge do Platão em alguns aspectos, né? Primeiro que para ele a propriedade privada é uma coisa que é possível e é boa. Então ele não defende essa ideia de coletividade, ele acha isso muito utópico e acha isso problemático, né? Então ele defende que cada um deve ter o seu, né? Aristóteles alerta, né, para o risco da tirania, né? Que seria um governante, né, que manda em tudo a partir do seu bel prazer, né, oprimindo os demais. E ele fala que isso é um problema. E ele acha que a forma de governo ideal seria uma democracia aos moldes de Atenas. Então, basicamente, são essas as diferenças entre o pensamento dos dois. É importante a gente entender os fundamentos da política, porque nós somos cidadãos também na sociedade atual e temos que conhecer os fundamentos da política e as nuances que implicam em tudo isso para a gente poder votar consciente e tentar melhorar o nosso país, né, pessoal? Então, basicamente, é o que eu tenho para falar por hora. Até a próxima. Tchau.